ampla, amor, sexo, enfim. Nessa perspectiva, o sexo ele deixou muitas vezes de ser algo de comunhão para ser algo de exposição. Ou seja, existem hoje vários aplicativos onde as pessoas buscam relacionamentos e às vezes buscam sexo. E aí eu gostaria, assim, dentro da minha lógica, isso pode trazer alguma angústia, né? As angústias do corpo levando a angústias da alma. Você, enquanto ginecologista, enquanto sexóloga, enquanto estudiosa, pesquisadora, deve receber em seu consultório muitas dessas questões, né? Transfiguradas, vamos colocar aqui num aspecto, não sei se patológico é bem a palavra, mas num aspecto de sofrimento. Como é que você percebe isso à luz dessa sociedade contemporânea? Qual o papel do sexo na vida das pessoas? Ele deixa de ser tabu há algum tempo, mas ainda é questão de tabu em algumas questões, e passa a ser uma questão de saúde, né? Sexo é saúde, e muitas vezes gera esse tipo de sofrimento. Como é que você vê isso? Muito boa noite. Bom, boa noite aos ouvintes, todos da FM Universitária, boa noite a todos os ouvintes da FM Universitária. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Como ginecologista e terapeuta sexual, recebo muitas mulheres, principalmente mulheres, mas casais também, né? E às vezes parceiros trazidos pelas mulheres atendidas, com uma série de dificuldades. Não só dificuldades sexuais, mas dificuldades de relacionamento, aonde a sexualidade ou o sexo, a prática sexual, ela foi o termômetro da dificuldade do relacionamento. Foi aquilo que foi o deflagrador para aquele casal, ou de duas mulheres, ou de uma mulher e um homem, né? Enfim, mas que mostrou para aquele casal, para aquela unidade de relacionamento, que havia um problema ali, e um dos termômetros foi realmente a questão do sexo. O sexo parece ser muito importante para a vida das pessoas, né? Tem uma pesquisa importante no Brasil, chama Estudo da Vida Sexual do Brasileiro, feita por uma pesquisadora paulista, e ela, entrevistando 9.000 homens e mulheres brasileiros de todas as regiões do Brasil, inclusive do Piauí, evidenciou que 96% de mulheres e homens consideram o sexo importante, importantíssimo para a harmonia de um relacionamento. Certo. Então, tendo isso em vista, as pessoas buscam sexo para se sentirem mais felizes, buscam sexo para se sentirem mais realizadas, buscam sexo também como maneira de encontrar alguém, de ir de encontro a essa resolução de algumas angústias, de solidão. Eu acho que o sexo permeia, né, muito, muito, muito da nossa vida. E pela importância que parece ter, né, para a maioria de nós, às vezes, quando isso não é importante, pode gerar problemas quando você está num relacionamento com alguém que para um não é importante, para o outro é. Então, até quando o sexo não é importante, ele pode permear dificuldades, né? Então, é isso. Essa é a vivência do cotidiano de quem faz, como eu, que faço assistência e chega às pessoas com essa queixa. Entendo. Eu, enquanto educador, na verdade, quando eu falei eu, enquanto educador, acho que todos nós somos educadores, né? Não formais, propriamente dito, mas somos sim educadores. E quando eu vejo essas questões, essas e outras, mas essa em particular, eu me coloco dentro de um paradoxo, né? Esses questionamentos, esses assuntos, essas temáticas, né? Elas deveriam também ser discutidas de maneira mais efetiva, de maneira mais esclarecedora, de maneira menos preconceituosa, vamos assim dizer, no âmbito da escola. Até porque, se a gente for pegar um padrão de família que nós temos, sobretudo no Nordeste, né, nós ainda, infelizmente, temos um padrão de família conservadora. Nós temos um padrão ainda patriarcal, né, familiar. É válido que, obviamente, nos últimos anos isso vem sendo quebrado, mas também não é algo que pode ser quebrado dentro de uma década, de 2 décadas, porque foi construído durante centenas de anos.
Então o padrão patriarcal, infelizmente, ele ainda vigora. E nesse padrão patriarcal, falar sobre determinadas temáticas é muito complicado, sobretudo quando envolve, por exemplo, o direito ao gozo feminino, o direito ao corpo feminino, a equidade de gênero, né? Então, como na família esse diálogo, ele infelizmente é escasso, e quando ele existe, ele é muito parcializado, né? Ele é dentro de uma visão patriarcal, como eu já falei, resta à escola esse papel. E, no entanto, a escola, dentro da minha lógica, Júnior, você, obviamente, como psicopedagogo, tem muito mais propriedade para falar isso do que eu, mas dentro da minha perspectiva, a escola também se torna refém dessa sociedade patriarcal. E também reproduz esse conceito dentro da sala de aula. Então, acaba que não se discute os novos conceitos de família, o novo conceito de corpo, o conceito de sexo e por aí vai. Na tua visão, enquanto pesquisador da área e atuante na escola, como é que essa escola, essa nova escola, poderia retomar essas temáticas, rediscutir, reelaborar, ressignificar esses conceitos? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, todos que estão aqui no estúdio. Como você falou, né, a sexualidade, ela muitas vezes não é discutida, né, não é trabalhada e ainda é um tabu. Por mais que tenham ocorrido avanços, né, ao longo dos anos, mas ainda é considerado um tabu, porque, primeiramente, na família, muitas vezes os pais não querem discutir essa temática. É porque muitas vezes pensam que isso vai acelerar, digamos, o processo, né, de vivência sexual dos filhos. Então, muitas vezes a família pensa isso e muitas vezes também não sabe lidar com as informações, né, não sabe lidar com a situação, né, tendo em vista essa relação de educação. Então, e na escola, como você bem disse, também acontece muito desta forma, embora também tenham ocorrido inúmeros avanços, mas muitas vezes também não se discute, né, essa temática, e aí apenas quando alguns problemas surgem, né, quando uma situação mais crítica ocorre, e aí a gente vai percebendo como é importante essa temática ser discutida, ser trabalhada na escola, porque assim, a sexualidade, ela é inerente ao ser humano. Então, sim, o ser humano manifesta por onde ele for, né? Seja na família, na escola, entre os amigos. Então, ele vai manifestar de diferentes formas em diferentes ambientes. E a escola é um espaço em que ele manifesta. Se ele manifesta, então a escola não pode se omitir de discutir essa temática, né? Tendo em vista que ela seja trabalhada da forma mais prudente, mais responsável possível, de forma que evite qualquer tipo de agressão, de violência, de bullying, né, que está tão em evidência, e que respeite, né, o indivíduo, e que também se evite a questão também de saúde, como você também já colocou, né, trabalhar para que uma gravidez, por exemplo, gravidez indesejada, né, não aconteça, doenças sexualmente transmissíveis também. Então, todo um trabalho educativo é pertinente à responsabilidade da escola. E assim, só interrompendo um pouquinho, depois eu deixo, é uma questão que está para além do currículo, né? Porque às vezes há uma discussão nos bastidores da educação, né? No legislativo, né? Que legisla muitas vezes sem ter um conhecimento de causa, que acha que as coisas elas podem se dar por decreto. E isso é uma falácia, né? Não pode acontecer. Então, não simplesmente o fato de colocar uma disciplina de educação sexual não significa que ela vai ocorrer. Até porque ela pode até ocorrer, mas dentro de um modelo do professor. E nesse contexto fica complexo a gente lidar com esse tipo de informação, porque, como eu estava discutindo com a Clarissa antes do programa começar, hoje essa sociedade ela tem um nível de informação muito maior do que as nossas gerações. Em contrapartida, o conhecimento ele está se esvaindo. É uma sociedade paradoxal porque se tem muita informação, mas não necessariamente se gera conhecimento a partir daí, né?
Nesse contexto, eu acho que a escola precisa, de fato, rever o seu modelo de educação integral, vamos assim dizer. Não apenas formal, curricular, porque às vezes a gente chega numa escola e lá tem a propaganda, aqui nós temos aulas de inglês, aqui nós temos aulas de informática, aqui nós temos aula de educação física, nós temos aula de... E, na verdade, não tem aula de nada. É um currículo modificado, mas com ações antigas, né? Nessa perspectiva... e tentando avançar um pouco, você tinha me falado que está com um projeto de um programa de educação sexual, é isso? Como é que é isso? Para quem se destina? Como é que é feito? Bom, acho que é interessante e pertinente a sua fala, Júnior, porque eu queria trazer uma provocação ao falar do curso. Quem educa o educador? Porque a gente está aqui numa provocação importante de que a escola tem que uma série de coisas. E quem é esse professor? Que formação ele teve? Quem é ele para falar de educação? Então, eu sou professora da UESP, estou desenvolvendo uma pesquisa, estou ofertando um curso de formação de professores pelo Parfor, em educação sexual para professores da rede básica de ensino, né? E começamos o projeto por união, foram 3 módulos, totalizando 60 horas. E atrelado a isso, eu estou desenvolvendo uma pesquisa para descobrir quem é esse professor. E nessa experiência de 3 módulos, o que eu percebi? Eu percebi professores que desconhecem o que é gênero, professores que desconhecem o que é sexualidade, professores que não foram formados na sua formação profissional de pedagogo, eles não foram formados em sexualidade, eles não tiveram educação sexual em casa, como nenhum de nós provavelmente teve. Então, o professor vai para a escola com o que ele sente, com a crença que ele tem e com as emoções que ele tem a partir do que ele entende de sexualidade. Inúmeras os casos que eles me contaram de dificuldades que eles encontram na escola e o pavor que eles sentem de lidar. Vou dar um exemplo. Uma professora me disse, uma diretora da escola me disse, são 25 alunos, né? 25 professores fazendo curso. Professora, eu fui abordada por um aluno, uma aluna, comentando que uns meninos de 10 anos disseram que iam transar com uma colega de 10 anos. E quem estava dizendo para ela não era nenhum desses atores, nem era a garota, nem era os meninos, era uma garota amiga daquela que teria recebido então uma proposta. E ela disse que ficou apavorada, não sabia sequer o que dizer e disse assim, a campainha tocou, ela disse, graças a Deus fui salva pelo gongo. O que é que, pelo amor de Deus, eu vou dizer na próxima semana? Então, esse é só um dos exemplos. Um outro exemplo, uma professora recebe uma queixa de uma aluna de que foi agredida por um menino que a chamou de lésbica. E aí ela chamou o menino e disse, mas por que você chamou a sua colega de lésbica? Porque eu vi na novela. E a professora disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? E aí uma colega disse, menina, diz para a criança que não existe lésbica, que a coisa é só da novela. Então, veja, é a partir da vivência dos professores que a gente pode começar, que o meu curso tem proposto, trabalhar dentro desses educadores e sensibilizá-los e trabalhar essas questões para aí sim eles terem condições de acolher esse aluno, né? Então, se eles têm toda essa visão aí de uma sexualidade proscrita, como é que vai falar de gravidez indesejada? Professora, ainda dentro da parte do sexo, tem a relação do sexo e a mulher. Porque agora a mulher já está mais independente e tudo mais, todo esse discurso. Só que ainda tem um tabu em cima de qualquer coisa que envolva a mulher conhecer o próprio corpo. Por exemplo, orgasmo, masturbação. E aí eu queria que a senhora desse a sua visão sobre esse assunto. Bom, aí fica legal de falar a partir de queixas, né, de mulheres que chegam no atendimento. Então, nós acabamos de abrir um ambulatório, acho que é importante dizer, um atendimento em sexualidade no serviço público. É o primeiro serviço público de atendimento em sexualidade no HGV, no serviço de ginecologia, pela UESP, né?
Então, e além disso, as queixas que chegam dos meus outros locais de atendimento. Então, é muito comum as mulheres relatarem dificuldade de ter orgasmo, e quando você vai investigar essa dificuldade, são mulheres que foram para o encontro sexual com uma parceria, vamos, em geral, nesse caso, assim, masculina, e que ela idealizou aquele encontro, ela achava que esse orgasmo ela ia adquirir pela penetração vaginal peniana, com alguém que saberia o que ela gostaria, e imaginaria aquele príncipe ainda encantado do cavalo branco, que chegaria e iria desencadear nela emoções e sensações espetaculares a partir de uma realidade de falta de conhecimento total do próprio corpo. Então é surreal. Isso que o amor romântico nos fala, que os filmes e que a novela de uma maneira geral fala. Não mostra essa mulher conhecedora de si, batalhando para saber quem ela é, conhecendo o próprio corpo, manipulando esse corpo em busca de prazer sem culpas ou trabalhando as suas culpas. Então, sem esse autoconhecimento do corpo, quem eu sou, o que eu desejo, quem sou eu, o que me satisfaz, fica um pouquinho mais trabalhoso encontrar esse lugar a partir de uma referência do outro, quer dizer, e nem é justo com o outro no sentido de qualquer parceria. Quando eu jogo para o outro a responsabilidade de me dar algo que eu sequer sei o que eu estou procurando. Eu não sei que prazer é esse, mas o outro vai ter que me dar. E nessa perspectiva da culpa, né, vamos assim colocar, trazendo por uma questão talvez mais psicanalítica, né, apesar de eu não ser psicólogo, mas enfim, dentro de uma visão mais psicanalítica mesmo, seria a negação, né, das suas pulsões, vamos assim dizer, a negação de um desejo, a castração disto. E aí, voltando para a temática escola, para a gente tentar fazer esse paralelo clínica-escola, né, a escola no meu entendimento, e na fala de Rubem Alves, ele coloca isso muito bem explícito, um castrador de sonhos, né, um castrador de possibilidades. Deixa a originalidade dos indivíduos e torna-os cópias de alguém ou de alguma coisa, enfim, de algum parâmetro. Nessa perspectiva, por que a escola ainda é castradora, sobretudo castradora do corpo, em plena ebulição midiática, onde os indivíduos que frequentam a escola têm redes sociais, onde eles se relacionam, inclusive sexualmente, né, dentro de um sexo virtual, vamos assim dizer? Por que a escola não adere a isso, uma vez que ela fala que é uma escola informatizada, uma escola contemporânea? Que contemporaneidade é essa? Realmente é difícil, né, assim, os tabus, né, serem discutidos, as situações serem modernizadas na escola é difícil porque a escola retrata muito do que a sociedade também é. Então, ela é um retrato. E aí, ela, como você falou, precisa realmente repensar, precisa colocar em prática, né? Não só repensar, mas também agir, né? Quer dizer, que seria na praxis mesmo, né? Atuar de uma forma bem reflexiva, questionando todos os assuntos, os aspectos relacionados à sexualidade, para que isso realmente aconteça na prática, né? E é interessante quando a doutora colocou a questão da formação dos professores, né? Que a gente observa na prática, né? Que realmente deixa a desejar e se torna um problema, né? Muitas vezes a gente tem relatos, né, de alunos em que o professor agiu ou com discriminação ou com algum tipo até de agressão verbal, né? Com relação a uma situação, né, em torno da sexualidade. E a sexualidade, assim, é um tema que foi incluído nos parâmetros curriculares nacionais como um tema transversal. Então, assim, é para ser discutido entre as diversas disciplinas, entre os diversos professores, e daí a importância do trabalho integrado, conjunto, né? Não é um professor sozinho, né? Mas os professores atuando em conjunto, a equipe gestora é importante também, porque ela pode, né, dar um pontapé inicial, ela pode motivar também. E a equipe multiprofissional também. Então, seria equipe gestora, equipe multiprofissional, né, com pedagogo, com psicopedagogo, psicólogo, orientador educacional, enfim, os professores, e também não deixando de lado a família, né, porque não se pode pensar no trabalho ali isolado, sendo que também a família, né,
faz parte também da vida do aluno. Sem dúvida. Infelizmente, a escola está apartada da família, a escola está apartada da sociedade, sim, há um apartheid muito grande. E nessa questão desse exibicionismo, né? Muito me preocupa, por exemplo, saber que as relações elas são construídas dentro desse cenário virtual, né? E isso, a longo prazo, a médio prazo, alguns estudos colocam que pode ser um potencializador de uma sociedade ainda mais ansiosa, ainda mais deprimida. Porque eu me privo de um relacionamento, vamos colocar aqui, concreto, do ponto de vista de conhecer, e troco isso por uma relação efêmera, né, que me dá prazer, obviamente, para quem executa, deve dar prazer, mas que não avança nas questões mais pessoais, mais cognitivas, mais afetivas. Há uma relação entre isso, esse empoderamento de ter tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não ter nada. Como é que você vê isso enquanto profissional? Eu vou responder a tua pergunta. Eu queria só fazer um pequeno... recuperar um pouquinho o que o Júnior falou. Sim. Por conta dessa questão que eu vi nas escolas, né? Os professores têm muito medo da família. Os professores têm muito medo da família, né? Então, eles me contaram, por exemplo, que uma professora fez no Dia dos Namorados, convidou os alunos do ensino médio que escrevessem poemas, cartas de amor. Teve uma família que fez um escândalo na escola. Está ensinando meu filho a namorar, está ensinando saliência. Então, só para mostrar quão tensa é essa relação família, escola, família, gestão. Então, eu acho que a escola precisa dessa ajuda, né? Dessa ajuda no sentido, me ensina, a escola precisa de ajuda no sentido para desenvolver o papel dela, junto com essa família, porque ela é um retrato dessa família. Aqueles professores, eles são pais e mães, e muitos deles têm a mesma opinião que os pais e as mães. Então, aí ele trava e não ensina. Bom, com relação à questão do exibicionismo, você falou, a maior dificuldade que o mundo virtual traz, apesar de alargar a possibilidade de comunicação, é tornar os relacionamentos, esses relacionamentos virtuais, nos afastam dessa possibilidade do contato, né? Então, é uma exibição, mas é uma exibição do corpo, mas não é uma exibição dos meus sentimentos, não é uma exposição de mim, quem eu sou, o que eu desejo, o que eu faço para mostrar para você o meu desejo, como é que eu me sinto quando você vê o meu desejo exposto. Então, as dificuldades são a hesitação, é um mundo muito seguro, entre aspas, para o não envolvimento, para o não relacionamento. Então, na hora de você partir para o relacionamento, vem aquela dificuldade, eu não sei como fazer, eu não sei como me relacionar, eu não sei como... Isso pode gerar angústias, né? Dificuldades nessa aproximação. Inclusive, como a Clarissa conversava conosco na confecção da pauta, né? Parece-me que essa geração, ela tem uma dificuldade em aceitar o não. E o fato das relações virtuais serem múltiplas, plurais, o não ele vai se minimizando, porque se eu tenho um não aqui, eu tenho um sim ali, eu tenho outro sim ali, eu tenho outro não ali, e acaba que esse não vai sendo negado, né? É a sociedade que só quer o curtir e não o descurtir, que tem uma necessidade muito grande da aceitação do outro nesse sentido. E a longo prazo, eu acredito que isso pode gerar, obviamente, um comportamento mais doentio do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, enfim. Infelizmente, o nosso tempo está esgotando, não podemos reciclar o tempo, a nossa bate-papo está muito bacana, mas eu gostaria que Clarissa Fortes fosse encaminhando o nosso programa para o final, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo as redes sociais, não é isso, Clarissa? É isso mesmo, Educando Consciência chegou ao fim, a gente agradece a presença dos convidados. O nosso Facebook é Programa Educando Consciências, o Twitter e o Instagram são @EducandoFMUFP e no YouTube é Educando Consciências FMUFP. Lembrando a você, ouvinte, que nossos programas estarão na íntegra no nosso canal do YouTube, lá para terça ou quarta-feira. Ainda temos 2 minutinhos, eu peço que vocês se despeçam dos nossos ouvintes. Muito obrigado de novo. E, quem sabe, em 30 segundos consigam dar uma mensagem final para a nossa coletividade. Muito obrigado.
eu agradeço a participação, foi um prazer e foi uma gostosura discutir esse assunto. Também agradeço a participação, né? E parabenizo também a iniciativa de vocês, né? E levar aos ouvintes estes esclarecimentos, né? Que são sempre muito válidos. Dando os créditos à nossa produção, Douglas Gomes, Clarissa Fortes e aqui na mesa o nosso caríssimo Valfran Costa. E o que temos para o final do programa, Valfran? Qual é a surpresa aí para o nosso ouvinte? O prazo em rigor, né? Eu quero é sexo aí. Então, solta sexo nas ondas da FM UFP, por favor.